segundo tema é a importância de cada um na caverna. O MCES propõe novos estudos psicológicos. Então, nós vimos a questão da caverna, que agora nós vamos expandir um pouco mais. Em outros sentidos, pois eu acho que os psicólogos vão ter que fazer novas pesquisas, tanto experiências mentais quanto experiência de campo. As cavernas se tornam mais e mais importantes, porque, como a gente viu, existia o terreirão, o grande espaço de coleta à frente da caverna, e existia a caverna, que era o espaço pequenininho dentro da montanha. Por maior que fosse, era pequeno frente ao espaço de coleta. E os homens eram elementos externos em busca da grande proteína. Como nós já calculamos, as mulheres ficavam responsáveis por 80% a 90% de todos, enquanto os homens eram 10% a 20%. Então, os homens saíam, podiam demorar um dia, uma semana, um mês ou mais, conforme a escassez da caça, em busca dessa grande proteína. Depois eles acharam de criar os cavalos e os cães e naturalmente se tornaram predadores muito eficientes, mas antes era tudo a pé e, como quem já andou sabe, é tudo muito cansativo e penoso. Por isso, o primeiro elemento da masculinidade é as pessoas evitarem carregar peso. Os homens não levam nada mais do que um bornal. É uma coisa pequena, com os instrumentos de caça, né? No caso de já existir flecha e arco, seria a aljava posta nas costas para não atrapalhar a mobilidade. Então, uma bolsa mínima pendurada nos ombros, atravessada uma alça do outro lado do pescoço, de tal maneira não atrapalhar nem a movimentação, nem o uso das mãos. Os homens, de maneira alguma, carregariam um monte de tralha. Isso é coisa das mulheres, porque elas estavam levando a casa junto. Então, os homens, e isso de sociedade coletora, caçadora, não passa de presunção de algum exemplar único que alguma mulher foi encontrada junto, sei lá o que aconteceu, mas é impensável os homens levarem as mulheres e as crianças em uma escadinha de todas as idades de peito a 5 anos, 10 anos, é levar comida para o predador. Só doido para fazer uma coisa dessa. Então, os homens certamente primeiro tinham as reservas de sempre com relação às mulheres ou às crianças tocarem nos instrumentos, flechas, arcos, lanças, escudos, cavalos, cachorros, jamais, sob hipótese nenhuma. E igualmente os homens com relação às panelas. Por as mulheres viverem apertadas, aquele monte de gente numa caverna, as mulheres desenvolveram uma vigilância total com relação aos instrumentos delas. Por exemplo, panelas, pratos, garfos, facas, as coisas do laboratório alimentar delas,
Elas estão sempre ultra vigilantes com relação a essa coisa. Então vai ser preciso raciocinar sobre sobre todos esses elementos, o que eu já fiz em parte no decorrer disso que eu chamei de MCES, que está no material sensível e em outros lugares, no Expresso 222, em toda a parte onde eu raciocinei a respeito disso. Agora, aqui nesse instante, nós vamos raciocinar sobre a posição de cada um dentro da caverna. Em primeiríssimo lugar, estavam os homens, os guerreiros, porque eram responsáveis pela grande proteína, era aquilo que dava impulso energético para todos os moradores, para a tribo inteira. Eram os conquistadores econômicos, aqueles que proporcionavam às mulheres aquilo que trabalhar. Eles traziam, entregavam às mulheres faziam o que quisessem. Por isso os homens são, por natureza, desprendidos. E as mulheres são o contrário disso. As mulheres são ciumentas da posse. Os homens são de lutar tremendamente, se lanhar todos, se ser ferido e chegar, toma aqui, está entregue, é seu, faz o que quiser. Essa é a história do lado masculino da evolução. Evidentemente que o egoísmo e outras coisas que a gente pode analisar depois são outra abordagem, no diz respeito a esse distanciamento masculino em relação à posse depois da conquista. A conquista era chegar lá, matar o mamute, matar o bisão, matar o tigre de sapo que ia matar os companheiros e trazer tudo, entregar pele, carne e vísceras aproveitáveis que desse para trazer, que não fosse estragar, e entregar para as mulheres fazer o que quiser, distribuir e salgar, e quando dava para fazer isso, e distribuir e depois conservar e como desse para ser. Ao passo que, evidentemente, as mulheres vivendo trancadas da caverna, elas desenvolveram um ciúme alucinado das posses, de tudo que fosse delas. E esse é um dos elementos de teste, essa coisa distintiva. Os homens doadores e as mulheres ciumentas. Então, primeiríssimo lugar, os homens. Acima de tudo, os guerreiros. Os guerreiros sadios, evidentemente. Em segundo lugar, não estavam as mulheres, estavam os garotinhos, os futuros guerreiros. Aliás, toda a caverna trabalhava pelos garotinhos. E na ausência dos guerreiros, os garotinhos passavam a ter uma importância redobrada. Depois dos garotinhos, não vinham todas as mulheres, vinham as mães, aquelas que tinham filhos, que tinham provado que eram úteis em termos de produzir descendência e de organizar a caverna. Em quarto lugar, não vinham as menininhas, vinham as mulheres, mas não as férteis, não as inférteis, as férteis, aquelas que podiam ter filhos, não tinham tido ainda, porque isso não tinha sido ordenado, elas sabiam quando ter e quando não ter, mas as que podiam ter, as inférteis, eram escorraçadas, eram as escravas da caverna, as inférteis. Por isso que as mulheres inférteis hoje em dia ficam absolutamente enlouquecidas, alucinadas mesmo, completamente destrambelhadas com relação a ter filho de qualquer jeito. Pagam 10, 20, 50 mil dólares para poder ter filho, e se não conseguirem engravidar, arranjam um jeito de adotar fora
do país de origem, toda essa coisa que a gente vê aí, isso merece um estudo separado. Então, nós temos até agora os guerreiros, os garotinhos, as mães e as mulheres férteis. As menininhas eram detestadas, porque podiam ser competidoras no futuro. Por isso que desenvolviam essa coisa de comer de boca fechada, que não faz sentido para os guerreiros. Os guerreiros não precisavam comer de boca fechada fora da caverna, nem os garotinhos que eram bajulados. Então, e as mães estavam autorizadas a comer porque tinham que alimentar 2 ou 3 ou 4. As menininhas tampavam a boca assim, ó. Daí vem esse gesto atual. E um homem fazendo isso nos filmes é totalmente ridículo. É absurdo um homem tampar a boca. E comer de boca fechada também é uma coisa que as mulheres impuseram em termos de educação. Porque quem fazia isso era só as menininhas que comiam escondido dentro da caverna, roubavam comida para poder não definhar, porque eram inimigas das mães. As mães viam nelas inimigos potenciais que podiam substituí-las perante os machos, que eram mais novos, mais formosos, mais fortes, mais isso, mais aquilo, estava em crescimento. Então, evidentemente, as mães não tinham mínimo de apreço pelas menininhas. As menininhas não estavam em quinto lugar, quem estava em quinto lugar eram as avós. Eram as avós e os avós que podiam prestar algum serviço ainda. E os guerreiros em processo de recuperação, esses ficavam para morrer, porque tinham sido rebaixados à condição de não guerreiro, de garotinho, ou de mulher, ou de mãe, ou de mulher, ou enfim, de sub-guerreiro. Esses ficavam para se jogar da ponte. Era uma coisa escandalosa. Uma pessoa ficar nessa situação e desejar ficar era visto como um retardamento mental. Então, os guerreiros, acima de todos. E aí, lá para quinto ou sexto lugar, os guerreiros, o rebotário que estava em recuperação, desejando sair daquilo quanto antes, prestando todo tipo de serviço de proteção da caverna e querendo dar o fora dali o quanto antes. E lá para sexto ou sétimo, depois vinham as menininhas, lá para sexto ou sétimo lugar. E lá no finalzinho vinham os anões e as anãs, que ainda podia ser os anões, vaso de depósito no caso de emergência. E as anãs, as anãs, vasos de depósito, e os anões, depositantes em caso de emergência. E lá para o final, depois disso ainda, ficavam os deficientes físicos e mentais que as mães protegiam e escondiam dos maridos, ou então ficavam os homens, os pseudos-homens, que tinham essa condição entretanto, o gene deles passou ao futuro, então significa isso que eles tiveram filhos e filhas. Então, significa também que a homossexualidade é gene recessivo. É gene que não se apresenta o tempo todo. É preciso que haja uma manifestação quando as condições genéticas já descritas por Gregor Mendel, o monge do final do século XIX. Então, essa era a escadinha, o corte na caverna. E é preciso que os psicólogos estudem isso com detalhe,
se é verdade essa coisa, isso deve ter ficado caracterizado nas passagens históricas, tá? Deve ter ficado bem estabelecido, conforme as pessoas foram se assentando em cidades como Jericó. Então, os psicólogos sempre têm toda uma senda para estudar, todo um caminho novo para trilhar em relação a esse estabelecimento.